que é o tempo? Existe uma diferença entre tempo cronológico, tempo psicológico? Existe de fato uma linha do tempo? Como eu posso gerenciar o meu tempo para torná-lo mais produtivo? Será que isso é possível? No vídeo de hoje vou trazer aqui algumas reflexões, tanto da física quanto da mitologia, que vai fazer sua cabeça explodir. Será que o tempo de fato existe? Vamos pro vídeo! Fala, gente linda! Seja bem-vindo a mais uma live do canal do professor Adailton Azevedo. Eu sou o professor Adailton Azevedo. Aqui nesse canal nós trabalhamos o seu desenvolvimento integral, porque você é uma pessoa só, você é uma pessoa única, você precisa se desenvolver integralmente. Por isso aqui nós trabalhamos temas relacionados à consciência, aprendizagem e treinamento. Temos nossa live semanal, depois eu transformo isso em vídeos, em cortes, para publicar aí no canal. Se você está clicando nesse vídeo por causa desse tema agora, então se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque tem muito conteúdo sempre sendo trazido aqui nesse canal para o seu desenvolvimento numa perspectiva integral. Então hoje nós vamos falar sobre o tempo. E aí quando a gente fala sobre o tempo, logo vem uma questão, gestão de tempo e produtividade. Vamos já discutir sobre isso, tá certo? Gestão de tempo e produtividade. Então, peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui nós vamos discutir um pouco o que é o tempo, o que é o tempo cronológico, entender essa noção de tempo cronológico, o que é o tempo histórico, né? O que é o tempo psicológico, será que existe isso? Será que existe tempo psicológico? O que é linha de tempo? Será que o tempo realmente é linear? É uma linha? Né? E também, obviamente, vamos falar sobre gestão de tempo e produtividade. E aqui eu trago uma reflexão já inicial. Pesquisa aí agora na internet sobre o tempo. Quando você coloca a palavra tempo, ele se relaciona ao tempo, o clima. Vai fazer sol, vai fazer chuva. Isso, os mecanismos de busca, eles estão respondendo justamente ao que mais as pessoas pesquisam, certo? Aí você fica, pô, será que ninguém pesquisa sobre tempo vivido, vivenciado? Esse termo só vai aparecer associado a duas palavras, gestão e produtividade. Eu te pergunto, por quê? Porque os mecanismos de busca relacionados ao tempo diz respeito exclusivamente à gestão e produtividade. Então, esse incômodo, né, foi um incômodo que surgiu de uma amiga que já foi minha professora, eu digo que ela é uma das minhas mentoras, que é a professora Cláudia, né? E ela me convidou, inclusive, a fazer um curso sobre o tempo, sobre gestão de tempo, Ela disse, olha, eu vejo que você tem uma relação com o tempo tão legal que eu gostaria de discutir contigo para a gente montar esse curso. E nós estamos, inclusive, montando esse curso. Ainda estamos no momento de gravação do curso, mas que é um curso que deve ser lançado aí daqui a uns 2 meses ou 3 meses, né? A gente ainda está definindo o cronograma, o tempo do lançamento do curso. Mas o ponto é que isso começou a me trazer uma série de reflexões, tá? Então, onde é que está a base? Será que eu posso ensinar um pouco sobre como é que eu me relaciono, ou como é que eu faço a gestão do meu tempo? E isso começou a me gerar algumas dúvidas e inclusive um processo de autorreflexão, de identificação do que eu preciso melhorar em relação à minha gestão do tempo. Mas o ponto essencial é que eu descobri que mais, para além de uma gestão de tempo, o que eu vinha desenvolvendo e me dedico a desenvolver na minha vida é uma relação com o tempo. Mas como? Que tempo? O que é o tempo? Né? Então isso traz uma série de questões. Então, vamos lá, vamos já para a nossa primeira parte, deixa eu ver aqui, está tudo no lugar. Então, primeira parte, nós vamos discutir o seguinte, o que é o tempo? E aí, faz essa reflexão, o que é o tempo? Gente, o tempo é uma discussão que não está nem sequer definida na própria física em si. Então, se eu pego a física, a mecânica clássica de Newton,
ou se eu pego a relatividade de Einstein, ou se eu pego a mecânica quântica, né, da física quântica, eles divergem em relação à dimensão do tempo. Tá certo? Então, em Newton, por exemplo, o tempo é uma variável absoluta. Um absoluto verdadeiro e matemático. Eu lembro que eu fiz curso de Química, né? Eu estudei no Cefet, a antiga Escola Técnica, que hoje é Instituto Federal, né? E eu estudei Química. Lá a gente tinha, quase todo dia durante a semana eu deveria ter umas 8 matérias de Física, 8 matérias de Química. Eu sempre gostei muito de Física e Química, né? Sempre gostei muito de Física e Química. E é por isso que eu estudo isso. Claro que eu não sou físico, eu devo falar umas besteiras enormes aqui, mas eu tenho muito interesse, né, nessa área. E como eu fazia um curso técnico químico, e ele era voltado justamente para aplicação na indústria, então a base da física industrial, né, da indústria que eu estudei ali, era a física clássica de Newton. Né? Aliás, o Kuhn, ele diz justamente isso. Se não fosse Newton, não haveria revolução industrial. Terceira parte, eu já estou adiantando a terceira parte. Pessoal, eu divido em partes, mas a live está toda conectada. O conhecimento... minha esposa diz, dá o seu conteúdo, não fica se lamentando. É porque é o seguinte, em algum momento, alguém pegou o conhecimento e partiu ele em pedacinhos. Aí você chega numa escola, um professor, ele enxerga esse pedacinho, ele diz, isso daqui. Aí você chega para outro, enxerga. E a visão completa, total. Bom, enfim. Perdi tempo aqui. Então, desculpa por roubar seu tempo. Voltando. Então, a física, de Newton, ela tinha um tempo como uma das variáveis absolutas. Então, lembro que eu aprendi isso. 3 variáveis absolutas. Massa, distância e tempo. Todas as variáveis físicas que nós estudamos, elas dependem de uma variação entre massa, tempo e espaço. Por exemplo, a velocidade é uma variável física relativa. Tá? É uma variável física relativa. Deslocamento durante um tempo é velocidade. E aí eu poderia brincar aqui com N variáveis físicas, mas eu não vou perder seu tempo. E eu não vou gastar seu tempo. Isso traz um elemento para nós. Então, o tempo, ele é perceptível de acordo com a variação de um corpo, massa, no espaço. É assim que a gente consegue perceber o tempo? Será que o tempo ele existiria se não houvesse nenhum tipo de mudança? Se não houvesse mudança de estado de matéria, de energia, se não houvesse mudança nenhuma do estado físico, aconteceu uma variação de tempo? Começa a se questionar isso. Tá. Aí vem um louco chamado Einstein. O que é que ele faz? Ele mostra que o tempo, na verdade, não é uma variável absoluta. O tempo é uma variável relativa. É uma dimensão adicional a um tecido chamado espaço-tempo. Então, nossa mente, ela percebe 3 dimensões do espaço. Tá? Altura, largura e profundidade. Tudo bem? Nossa mente consegue perceber isso. Nossa percepção, nossa capacidade cognitiva percebe isso. Mas, essa realidade, ela não tem só 3 dimensões. Ela tem mais de 3 dimensões. Tem uma quarta que ela está composta ali, é o tecido do espaço-tempo. E esse tempo ele é relativo, e isso é provado fisicamente. Então o tempo passa aqui no planeta Terra de forma diferente se você estiver orbitando um buraco negro, por exemplo. Aí um filme da cultura pop que ficou muito famoso foi Interestelar, né? Interestelar, ele mostra isso com muita competência, tá? Só isso daqui já daria uma live para a gente explorar esses elementos, explicar o porquê dessa visão da relatividade geral de Einstein. E aqui tem um conceito
pessoal, é um conceito que me mostra assim, como nós refletimos muito pouco sobre coisas que falamos. Então, por exemplo, uma coisa que sempre me trouxe muita dúvida é: tudo é relativo. Tudo é relativo. Não existe verdade absoluta. Então, essa afirmação, ela entra em conflito em relação a ela mesma. Ela cria um paradoxo. Porque quando eu digo não existe verdades absolutas, essa verdade é absoluta? Tudo é relativo. Relativo a quê? Então, eu que sempre gostei muito de exatas, de matemática, essa manifestação maluca aí, né? Como assim? Você não é especialista em comportamento humano? Eu já perdi entrevistas de emprego justamente por dizer isso, que eu lido bem com números e com pessoas. E aí o entrevistador diz: não, você está mentindo, isso não existe. Ele falou isso na minha cara. Enfim, até hoje eu lembro dessa história. Então eu sempre gostei muito dos números, né? E para mim, como na matemática? Se eu tenho uma medição relativa, tem que ser relativa a algo. Então tem que ter um ponto de referência, tem que ter um absoluto aqui. Eu tenho que estabelecer um algo, senão não existe o relativo. Em relação ao quê? O ano anterior. Ah, tá, tudo bem. Em relação ao quê? Certo? E no caso de Einstein, o que é o absoluto? O absoluto é a velocidade da luz. Então, basicamente, se eu... É daí que vem, inclusive, as teses da física de viagem no tempo. Porque se eu viajar, quanto mais próximo eu estou da velocidade da luz, mais o tempo passa lentamente para mim em relação a quem não está tão acelerado. Tá? Gente, isso daqui é uma maluquice. Só que aí tem um ponto. Por exemplo, tem vários canais, né? Eu não vou ficar enchendo o saco de vocês, mas para essa pessoa que está viajando próximo à velocidade da luz, o tempo está passando normal. Mas se eu conseguisse observar essa pessoa da Terra, eu ia ver essa pessoa se movimentando em câmera lenta. O tempo é relativo. Relativo a um absoluto. Qual absoluto? A velocidade da luz. Por isso que na relatividade geral, nada pode viajar mais do que a velocidade da luz, porque teríamos o efeito louco de se voltar no tempo. Então, se eu saísse daqui da Terra, numa velocidade acima da velocidade da luz, fosse no Sol e voltasse, o que ia acontecer é que eu ia voltar do Sol antes de sair. Olha que maluquice. Gente, veja só. Eu não estou trazendo texto esotérico. Isso é física. E aí eu te pergunto, o que é o tempo? O que é o tempo? Só que não para por aí. Não para. Vocês acham que acabaram? Acabou não. Se a gente continuar buscando na evolução da física, a gente chega na mecânica quântica. Ih, rapaz, física quântica. Todo mundo que quer dar uma mistificada vai para a física quântica. É porque a física quântica, ela buga a compreensão da realidade. E tem uma razão disso. Porque algumas teorias que alguns físicos apontam até como filosofias da física quântica exigem uma compreensão para além das dimensões. Ou seja, somos seres tridimensionais vivendo numa realidade que é mais do que uma realidade de 3 dimensões. E aí a coisa começa a ficar diferente. Então, o tempo é uma propriedade na mecânica quântica que pode ser interpretada de várias maneiras e que desafia o senso comum, de tal forma que é rejeitado por muitos físicos, inclusive o próprio Einstein. O Einstein, ele detestava a mecânica quântica. Mas alguns físicos quânticos, eles levantam a hipótese, presta atenção, porque isso aqui é importante, que o tempo é uma ilusão gerada pela nossa mente tridimensional numa realidade multidimensional. E vejam, por que eu estou trazendo isso? Porque isso é essencial para a sua relação com o tempo e a sua produtividade.
Isso é essencial. Isso daqui merecia uma live, mas eu não vou fazer uma live disso porque é muito detalhezinho de física. No curso sobre relação com o tempo, aí eu vou ter uma aula só para desdobrar o que é que a física, vamos da clássica, o que é que ela compreende do tempo, vai ser muito mais profundo, tá? Porque aqui no YouTube as coisas têm que ser mais rasas, mais superficiais, né? Isso é importante por quê? Porque na própria física, na visão quântica, da mecânica quântica, da física quântica, a hipótese de que nós vivemos numa realidade com muito mais dimensões do que as 3 dimensões que conseguimos perceber. Na verdade, a relatividade geral, né, a física de Einstein, ela já nos diz que nós vivemos em 4 dimensões. E aí é que vem o ponto, pessoal. Que vem um ponto. É isso que eu digo. É por isso que eu tenho umas coisas assim que não dá, gente. Não dá. Porra. Quando você... É ruim quando você lê e pensa. Tá? Tem canal aqui de pessoas boas, bem intencionadas. Porque Deus existe e eu tenho uma razão. Não, velho. Deixa eu te dizer uma coisa. Não dá para com explicações racionais... Não dá com explicações racionais para você dizer que Deus existe. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Vou deixar o vídeo aqui, ó. Criticando essa visão desse filósofo, é um filósofo. Tem um canal aqui no YouTube. Pô, não faz sentido. Aliás, quem concorda comigo? A própria Igreja Católica. João Paulo II, São João Paulo II. Que ele escreveu lá o texto Fé e Razão. 2 asas onde se eleva um homem até o céu. Então não tem como. Por que eu estou falando isso? É para trazer um caráter religioso? Não. É para entender o seguinte, a mente humana, ela percebe e entende 3 dimensões. É por isso que nós temos tanta dificuldade com o tempo. É por isso que algo que te aconteceu há 3 anos atrás ainda te machuca hoje. Porque sua mente, ela não consegue entender nem sequer a 4ª dimensão. Em Einstein. A minha mente não consegue entender a 4ª dimensão em Einstein. Isso vai aparecer na segunda parte, quando a gente estiver falando de filosofia. Então esse tempo está acontecendo na minha mente. A minha percepção do tempo eu estou chamando de tempo. E a realidade, ela é muito mais do que a minha percepção tridimensional. Isso questiona tudo. Como é que você está pesquisando aí? Gestão do tempo e produtividade. De uma coisa que... Como eu posso fazer gestão de dinheiro? Eu posso fazer gestão de recurso. Isso vai aparecer na 3ª parte da nossa live. Como eu posso fazer gestão de uma coisa que sequer eu consigo compreender? Professor, você está dizendo que não existe gestão do tempo? Não é isso que eu estou dizendo. Primeiro passo para você ser pleno na sua relação com o tempo e produtivo na sua gestão do tempo, é entender que a sua mente tem dificuldade de compreender o tempo. É fazer essa reflexão. Se você não faz isso, o que você está fazendo, amigão? Você está querendo pilotar um helicóptero e você não sabe a diferença de um barco e de um helicóptero. Como assim? Então, isso daqui traz para o coração. Mas vamos evoluir. Tá. Então vamos buscar a compreensão do tempo na mitologia. Então na mitologia nós temos 3 deuses que representam o tempo. Um deus, ele representa o tempo cronológico. É Cronos. Cronos é considerado o rei dos titãs porque ele, sendo Deus, ele matou o próprio pai, Urano, né? E com medo de havia uma profecia, e, nossa, isso na mitologia, dá para fazer umas brincadeiras, mas eu não vou fazer isso aqui não vou fazer.
Não vou fazer. A mitologia, ela diz que havia uma profecia que Cronos ia ser destituído do seu poder de rei por um dos seus filhos. Então, o que é que ele começou a fazer? Devorar os próprios filhos. Tem umas imagens, inclusive, grotescas, né, de Cronos devorando. Ele tinha filhos e ele devorava os próprios filhos, os deuses que ele gerava, né? Até que Zeus se uniu a Poseidon, e a Hades e deportou, tirou o poder de Cronos e aprisionou Cronos. Então essa história ela é bem conhecida, né? E Cronos ele marca justamente essa dimensão, né, da cronologia, do tempo cronológico, tá? Isso também vai aparecer na filosofia, inclusive na filosofia agostiniana, né, de Santo Agostinho, que o tempo ele passa a existir no momento em que existe a criação. Antes da criação não havia, só havia a eternidade, né? Não tem um antes e depois. A eternidade, ou seja, uma realidade fora, se eu for usar a expressão de Einstein, fora do espaço-tempo, o que já buga a cabeça radicalmente, tá? Então, a primeira dimensão na mitologia é essa dimensão de um Deus que representa a cronologia, um tempo que está passando, cronológico, e que ele passa de forma linear, né? E aí já vem uma bagunça com a definição física que eu trouxe para vocês. Por exemplo, o espaço tridimensional, a minha compreensão do espaço tridimensional é: eu posso me deslocar nesse espaço para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, para frente e para trás. Só que o tempo, ele só vai num sentido. Essa a visão cronológica, ele vai num sentido só, passado e futuro. Certo? Então, por que isso? Isso se liga com essa representação do tempo cronológico. Então, eu tenho 45 anos, então passou 45 anos do meu nascimento. Certo? E eu não posso, ano que vem, fazer 35, adoraria. Mas esse tempo ele vai sempre para frente. E uma explicação física disso é o Big Bang. Tá? Explicação física é que você tem a teoria do Big Bang, um ponto de singularidade, onde todas as forças físicas estão unidas e, por algum motivo, esse ponto se expandiu. E aí gerou uma coisa chamada entropia, que é a busca da física, de toda a natureza física, de um estado de energia menor, ou seja, de esfriar, tá? Então, para os físicos, alguns, inclusive o final do universo vai ser o Big Frozen. Uma das teorias do final do universo é o Big Frozen. Então, tudo vai se apagar, vai esfriar, a realidade vai esfriar e congelar. Tá? Então, esse movimento linear é uma compreensão, tá? Esse movimento linear é uma compreensão que pode ser muito bem representada na mitologia por essa percepção cronológica, por esse deus Cronos. Tá? Então, aqui a gente tem uma característica do tempo, ele se move de forma linear num sentido só. Tá? Há controvérsias. Há quem diga que dentro da própria física que é possível haver viagens no tempo. Aí a gente tem um outro deus na mitologia, que é o Aion. Esse é uma divindade também associada ao tempo, ao zodíaco e ao universo. O zodíaco é exatamente a mesma coisa que o pessoal usa as casas ali da astrologia, né? Tudo bem? Da astrologia. E o que é que essa divindade ela traz em relação ao tempo? Ela traz uma compreensão cíclica do tempo. E por que isso é importante? Porque a percepção humana do tempo
ela com certeza está associada à percepção dos ciclos da natureza. Então, o simples fato de todo dia o sol nascer e se pôr, e depois nascer de novo e se pôr, isso já nos dá unidades de contagem de tempo. Então, essa mitologia aqui, ela refere-se a um tempo cíclico que se repete. Dia e noite, estações do ano, anos. Por que a gente celebra a virada do ano? Por que a gente acredita que dia 1º de janeiro tudo vai ser diferente? Porque passou o 24, eu vou fazer um 25 diferente. E eu quero entender as coisas melhor, e eu quero fazer um desenvolvimento melhor. Isso está vindo de uma relação com o tempo em ciclos. E essa relação, ela é fundamental e importante. Tá? Eu diria até que dentro da dimensão do desenvolvimento humano, ela é talvez mais essencial do que a própria compreensão da linearidade. Eu acredito que essa compreensão linear, ela é até em certa medida ilusória. E aí eu vou explicar por quê. Tá? Vou explicar por quê. Eu não tenho um livro aqui. Então, quando eu me relaciono ou começo a compreender o tempo como algo cíclico, isso quer dizer que sempre haverá um fechamento e um recomeço. Fechamento e recomeço. Fechamento e recomeço. Fechamento e recomeço. Ora, isso é fundamental para que a gente crie ciclos de desenvolvimento. É por isso que eu gosto muito do canal, se eu não me engano é Ciência Sem Fim, que ele começa falando sobre tempo e ilusão. Ele disse, imagina que você está num espaço onde você não tem nenhum contato com luz nem com nada. Como é que você mediria o tempo? O que seria o tempo? Aí ele disse, você poderia medir pelas piscadas dos seus olhos. Você poderia medir pela sua respiração. Então, sem essa compreensão de ciclos, a gente perde total. Um relógio, ele está gerando ciclos em unidades. Tudo bem, gente? Mas isso é o tempo? Isso é o tempo? Ou é uma forma de medir esse tempo? Tá? E aí a gente tem uma outra, que aqui é a divindade. Essa é a divindade. Se eu fosse escolher, se eu não fosse cristão católico, tivesse que escolher um Deus para adorar, um Deus grego, com certeza seria o Kairos. Kairos, com certeza, é o meu Deus grego favorito, porque ele refere-se ao tempo oportuno. É o momento certo. É o momento supremo. É a qualidade do tempo vivido que faz um acontecimento ser especial e memorável. O Kairos representa o agora. E essa palavra vai aparecer aqui durante essa live muito e muito. Kairos, ele é um Deus que tem pés alados. Dá para ver aí nessa imagem que eu estou colocando aqui na tela, tá? Os pés deles têm asa. Por quê? Porque ele é veloz, ele passa veloz. Alado também, ele tem asas, ele passa veloz. Ele é um... Tá? E ele é careca na parte de trás da cabeça. Ó, dá para ver ali na imagem. Ele só tem cabelo para frente, inclusive a sua trança. Isso tem uma representação. Isso tem um motivo do Deus ser representado assim. Quando esse momento oportuno passa, você não consegue agarrar esse momento oportuno. Você poderia agarrá-lo pela trança, pelo cabelo. Não. A trança dele é para frente. Ele passa veloz, fisicamente de forma injustificada. Mesmo ele passando veloz, a trança dele está para frente. Você tem que agarrá-lo pela frente. Você tem que encarar Kairos de frente para poder agarrá-lo. Porque ele passa veloz. Kairos
é o agora. Kairos é um Deus tão importante que ele foi assimilado pelo cristianismo. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E é aqui que começa a chave da sua relação com o tempo em plenitude e uma verdadeira produtividade. A compreensão do tempo Kairos. Para além do tempo cronológico, esses anos que se sucedem um atrás do outro, essa natureza que tende a um estado de energia, a dissipar o seu estado de energia, a ir para a desorganização, a esse caminho do universo. Vamos ficar aqui, ó. Esse caminho do universo para o Big Frozen, tá? Para além da compreensão dos ciclos. Então, estou em 2025 e esse ano vai ser diferente. Terminei 2025 agora, 2026, melhor ainda. Para além da compreensão dos ciclos de Aion, Kairos, agora. O momento oportuno. O tempo vivido para tornar este momento memorável. Este momento, um momento diferente dos demais. Então a própria mitologia, né, ela já nos sinaliza como é que deve ser a nossa relação com o tempo. Como é que deve ser a nossa compreensão, tá, em relação a essa dimensão do tempo. E aí, como eu falei com vocês, né, o cristianismo, ele adotou essa expressão Kairos. Na verdade, a primeira vez que eu tive contato com esse termo, Kairos, né, me foi apresentado como o tempo da graça, como o dia da salvação. Isso remete a uma passagem de Coríntios, né, que Paulo diz assim: eis aqui agora o tempo aceitável, o tempo da graça. Eis agora o dia da salvação. Kairos é o agora. Isso passou a ser assimilado pelos cristãos como Kairos, o tempo da graça de Deus, o tempo da salvação. De tão importante que é esse mito, né? O próprio Paulo apresenta isso. Ai, professor, quer live sobre religião? Não, de novo, ó, deixa eu falar uma coisa. Quando eu trago os textos religiosos, eu estou trazendo textos com um professor curioso. Eu não tenho nenhuma autoridade religiosa, nem a própria religião que eu professo. Então, se tem algum padre, pastor seu que chegar e disser assim, pô, ele está falando besteira, então você vai ouvir o seu pastor lá, você vai ouvir o padre, porque ele é que é a autoridade religiosa. Eu estou lendo o texto, tá certo? Eu estou trazendo o texto. Como eu trago texto de outras religiões também. Eu faço isso com muito respeito, tá? Então, o ponto que a gente pode tirar dessa sabedoria é o seguinte: seja qual for, presta atenção à palavra que eu vou usar, a graça que você precisa, seja qual for a mudança que você precisa, seja qual for a salvação que você precisa, seja qual for o milagre que você precisa, ele não vai acontecer amanhã. Ele vai acontecer agora. Todas essas manifestações, elas só acontecem agora. Toda decisão que você precisa tomar em relação ao seu desenvolvimento, carreira, relacionamento, pessoas, vida financeira, saúde, hábitos, tudo que você pode fazer e ser que realmente tem relevância na sua vida, só pode acontecer agora. Essa é a relação do tempo. É no Kairos. É de acordo com o que a mitologia nos ensina sobre esse Deus. A mitologia grega, no caso, tá? O que nós podemos aprender dessa mitologia. E isso vai ficar mais claro quando a gente evoluir para as outras partes. Ok? Então, veja. Primeira parte, check. O que é o tempo? Como é que eu posso gerenciar uma coisa que eu nem sequer entendo? Aí vamos entender isso daqui. É uma variável física. Porra, mas nem a própria física parece concordar.
né? Uma coisa é certa, o tempo não é uma variável absoluta como Newton pensava. Apesar desse método ainda ser utilizado, porque dependendo da realidade, faz muito sentido até. Tá? Aí, o que a mitologia nos traz? Uma compreensão cronológica, uma compreensão cíclica e o agora. Tá? Então, já começa a pensar. Como você está trabalhando e lidando com como você está trabalhando e lidando com a sua relação com o tempo, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você curtiu esse corte de uma live inteira, que eu vou deixar aqui recomendado para você desse lado. Desse lado aqui um vídeo especial para você. Se você gostou, se inscreva no canal do professor Adailton. Curta e compartilhe. Te espero no próximo encontro, no próximo vídeo. Grande abraço.